Olá pessoal, Raíza Goulão, atleta olímpica de mountain bike cross country, integrante da esquadra hoje e bem, quero falar com vocês da sequência de prova que eu vim, finais de semana de muita entrega e sucesso para mim, para minha equipe, para todos que fazem parte dessa conquista. Então eu queria compartilhar com vocês, teve o final de semana da Taça Brasil em Paraíba do Sul, aonde eu vim de uma sequência de prova já, competindo em Lavras, e cheguei em Paraíba do Sul, primeira etapa, Taça Brasil, uma prova válida pelo ranking UCI, somente XCO no domingo, uma prova que era o primeiro dia de contato com a pista. A minha intenção quando eu cheguei em Paraíba do Sul era me conectar com a pista e algo que é novo para mim, eu venho colocando na minha rotina, é fazer um trail run na pista, assim eu tenho meu primeiro contato fazendo a corrida a pé. E eu pude ver que tinha bastante subida, algo que... Eu entrei no Parque das Águas e eu senti uma conexão muito grande, era um repleto, imensidão de verde, de contraste, construção antiga. Então isso foi grande pra mim, sabe? E passei a primeira semana ali, cheguei lá no domingo, treinei, fiz o primeiro contato com a pista para correr a primeira etapa, a Taça Brasil. Nós alinhamos no domingo, no XCO, onde um grande desafio foi o calor. Nós fomos para 4 voltas, onde eu fiquei até surpresa que ia dar um pouco menos de tempo de prova, seria o tempo oficial. Mas no final das contas, pelo calor, até foi desafiador o quão igual. Novamente me conectando com a minha bike, com a Flare. Era a minha segundo final de semana competindo com ela e a segunda semana pedalando com ela, né? E foi algo mágico, sabe? Quando a gente se encontra e se conecta. Era um percurso muito old school. Bem, o que é old school, Raíza? É um percurso mais longo, tinha 4,4 km. Muitas vezes na transmissão, as imagens, as pessoas pensavam, nossa, era um percurso muito rolado. Não, era um percurso bem completo, com subida, descida, partes técnicas, raízes, curvas, salto. Porém, por ser longo, às vezes até a própria divulgação ficava nos lugares mais fácil acesso, que eram as subidas mais roladas. Um percurso que tinha características de muita subida, era um grande desafio, e foi o meu primeiro contato, a primeira prova, então assim, a primeira volta que nós demos, nós largamos ali para 4 voltas, eu optei de estratégia de entender como é que seria a movimentação do pelotão, qual seria o ritmo, como iriam como iriam agir a cada pedalada, a cada curva, obstáculo. E na segunda volta eu já pude impor o meu ritmo e ser constante e fazer as 3 voltas seguintes já num ritmo um pouco mais firme e com um desafio muito grande do sol nos trechos de subida longa e era muito aberto, parecia que ligava um forno, sabe? E saí com muito sucesso, fui muito grata, me senti muito conectada com a minha bike. Escolhi um setup da Coroa 32 pela quantidade de subidas e os pneus Pirelli Scorpion XCRC, onde fizeram total diferença. Também a calibragem, fiquei muito atenta, o dia estava muito quente, calibrei em casa, cheguei na prova, fui ver, já tinha subido a calibragem, baixei um pouquinho a calibragem e foi sucesso, assim, cruzei a linha de chegada muito realizada com a entrega que eu tive. E na semana seguinte eu passei em Paraíba do Sul, porque para mim, logisticamente, não valia a pena voltar para casa e depois ir novamente. Isso é um desgaste muito grande para nós atletas. Um dos grandes desafios é a logística. Na semana seguinte, uma prova American Continental Series, uma prova Host Class HC, que valia muito pontos, com algumas adversárias a mais. Isso abrilhantou um pouco mais também a competição. Eu acho interessante porque tira nós atletas da zona de conforto para entender como é que vai ser a movimentação do pelotão. Nós alinhamos no sábado pro Short Track, onde era um percurso muito rolado, um percurso bem rolado mesmo, com uma subida praticamente dura, onde eu mudei o setup da minha bike na coroa, botei uma coroa 34 para ter mais torque, e o pneu mantive o mesmo, porque tinha chovido um pouco, então eu estava até optando por um pneu bem mais rolado, só que com a chuva eu fiquei apreensiva e mantive o XCRC.
Também ali, como era a prova no sábado, eu queria entender como é que era a movimentação do pelotão. Short track é uma prova curta, explosiva. Consegui me manter ali e no final atacar, abrir um gap e sair com pontos importantes, eu acho. E confiando, sabe? Que os desafios que nós temos diários é sobre acreditar e sobre entrega, e nunca sobre um padrão, nossa, mas você não performa bem no short track, nossa, você não performa bem na subida. Não existe isso quando você não põe isso na sua mente e não deixa os ruídos externos entrar. No domingo, nós alinhamos para 5 voltas, aí sim eu falei, agora vamos ter o tempo de prova que seria, né, pela UCI. Eu, com o aprendizado que eu tive da última final de semana que eu competi na mesma pista, eu modifiquei um pouco a minha hidratação, coloquei mais água nas minhas garrafas, para uma volta longa eu precisava me hidratar mais, e também contando com 2 pontos de apoio, eu deixei um staff, a Roberta Stoppa ficou num ponto de apoio com a parte mecânica e com garrafas de água aberta para eu refrescar o meu corpo, e no outro ponto de apoio ficou o Caio com as minhas garrafas de hidratação e nutrição. E foi muito bom, eu larguei para uma estratégia de fazer uma prova mais firme e constante do início ao fim, e assim foi feito. Eu senti a conexão com a bike maior, sabe, cada dia que você vai, você tá mais transformando você, a bike, numa ferramenta, em algo único. Essa Flare, a Katura Flare, vem sendo uma surpresa muito positiva, um presente grandioso que a hoje me proporcionou. Uma bike agressiva, ágil, aérea, então assim, eu tô tendo um resultado expressivo, eu tenho certeza que essa ferramenta também está ajudando nesse resultado. Então foi uma prova que eu fiz firme do começo ao fim. Para quem acompanhou, viu que eu pouco mudei a minha fisionomia em cada volta e consegui ter uma entrega, e podemos dizer aí 3 finais de semana de muito sucesso para mim, para a esquadra hoje. É um orgulho muito grande representar o estado de Goiás, a Secretaria de Esporte e Lazer do estado de Goiás, representar a esquadra hoje, e também algo que é importante nós atletas reforçar e dar valor, que é sobre também, nunca é uma conquista só minha, existe uma equipe multidisciplinar por trás, que é uma conquista nossa. Um mecânico aqui de São José, o Thiago, que me abraça, que me abre as portas, que recebe, que dá manutenção na minha bike. O nutricionista que me escuta, que a gente busca esse equilíbrio. O meu treinador, que a gente tem um contato muito amplo e buscamos muito esse trabalho consciente, presente em mim. Minha família, meu assessor de imprensa, Roberto Stoppa, estava dando apoio. Então assim, é uma conquista muito grande. Então voltei para casa na sequência, acabou a prova, já foram 4, 5 horas dirigindo. E sabe uma curiosidade que eu tirei pós-prova, que eu pude dar um tempo para minha mente e analisar de fora? Que nós atletas, existe um ciclo que, se você teve um resultado positivo, você participa de um ciclo, você quer continuar na alta performance, você quer continuar a treinar. Ou se você teve um resultado não tão positivo como uma derrota, você quer voltar para casa às vezes e mergulhar no treino. E é tudo um ciclo. E acho que esse é um papo para um outro episódio. Como nós rompemos esse ciclo? Como a gente se permite frear, desacelerar, analisar de fora tudo o que aconteceu no final de semana, absorver e aí sim voltar a treinar. Então a gente precisa muitas vezes de... esse assunto é para o próximo episódio e eu vou estar aqui com vocês. Então se você curte esses bate-papos, essas dicas, um pouco mais da minha rotina, dos bastidores, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e gratidão, e fiquem de olho porque o próximo episódio vão ter questionamentos que eu acho que não só eu sinto, mas quem sabe você também. Então, um bom cafezinho, que tal um café foda?